Boa noite a todos, eu sou o Kelton e eu vou tratar aqui do pós-positivismo e como ele influenciou as constituições brasileiras, né? Antes de mais nada, eu trago aqui uma fala extremamente pertinente para o momento, que é de autoria do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em que ele preceitua que o pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto. Ele procura empreender uma leitura moral do direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas, né? Ou seja, ele quer dizer não como o direito é, mas como ele deve ser, né? E a partir disso, Rudolf Bunyerig, ele traz uma frase emblemática que todos os direitos da humanidade foram conquistados através de lutas, né? Então, as nossas constituições, que tivemos 7 constituições, todas elas, sem exceção, foi fruto de alguma ruptura em algum momento da história, né? E a partir daí a gente trata do positivismo, do pós-positivismo, e que como ele influenciou todas essas cartas magnas brasileiras. A primeira Constituição brasileira, ela data do ano de 1824, era o Brasil Império, e ela foi fruto justamente da ruptura do Brasil com Portugal, né? E ela foi outorgada. O que seria outorgar? Seria impor uma carta de lei sem oferecer um debate, sem oferecer um modelo democrático para que assim se chegue a uma carta que seja democrática e oferecida a todo mundo, né? Mas ela também trazia ali certos benefícios a determinadas classes sociais. Contudo, ela manteve a escravidão brasileira, que só foi abolida no ano de 1888, e também estabeleceu o voto censitário, que seria o voto em que as pessoas só poderiam exercer sua cidadania através de apresentar uma condição financeira superior aos demais. E é preciso ressaltar também que a Constituição de 1824, ela foi a que mais durou, ela durou 65 anos. E a nossa segunda Constituição, essa já republicana, e essa sim promulgada, debatida, maturada, bem esmiuçada por uma Assembleia Nacional Constituinte, ela trouxe várias revoluções, e principalmente foi o estabelecimento da divisão dos 3 poderes, abolindo o poder moderador que era exercido até então pelos imperadores, né? Separou didaticamente o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Primando pela independência e harmonia, né? Ela aboliu também o voto censitário, porém as mulheres e os analfabetos também continuaram a não poderem votar, né? E a nossa terceira Constituição, essa datada do ano de 1934, é a segunda Constituição da República, também promulgada, fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição, ela se originou pelo fato de que, após a Revolução de 30, Getúlio Vargas estava resistente em estabelecer uma nova Carta de Lei, e existiu uma revolução, que foi a Revolução de 1932, capitaneada pelos paulistas, e que forçou Getúlio a estabelecer essa Carta Magna. E nela foi assegurado conquistas até então inéditas, como o voto obrigatório e secreto aos 18 anos, com direito ao voto às mulheres. Entretanto, os analfabetos continuavam sem poder exercer sua cidadania, seu direito ao voto. Porém, ela trouxe aí vários progressos, né? E aí a gente passa para a Constituição de 1937, o Estado Novo, essa imposta de maneira autoritária, muito semelhante às constituições fascistas e nazistas, tanto da Itália como da Alemanha, em que o Estado Novo colocou como via de regra a repressão, né, e a perseguição política. O Estado passou a reprimir as pessoas e a deportar seus opositores, né, e o Congresso Nacional, a partir daí, foi dissolvido de maneira unilateral, né? Inúmeras pessoas deportadas, presas, mortas. Getúlio passou a se espelhar no modelo fascista, como eu falei, que estava em voga na Europa, né? Mas não só houve essa repressão, mas existiu uma certa evolução no âmbito trabalhista, que foi a criação da consolidação das leis trabalhistas, que nasceu naquele período do Estado Novo, né? E agora vem a nossa quinta Constituição,
promulgada, essa muito parecida com essa que nós temos até hoje, que é a de 88, e ela restabelece os direitos individuais, dando liberdade de expressão, de imprensa, além de delimitar o mandato do presidente da República em 5 anos, né? Ela colocou como uma exigência, uma obrigação do Estado zelar pelo bem-estar social das pessoas. Bom, após essa Constituição de 1946, veio a Constituição de 67, que ela é do regime militar. E existe uma série de discussões em relação a se ela foi promulgada ou outorgada, visto que os militares preservaram o Congresso Nacional, contudo, eles mantiveram os parlamentares com mãos de ferro. Por isso que muitos estudiosos afirmam que essa Constituição ela foi outorgada, ela foi imposta de maneira unilateral, justamente pelo fato dos militares possuírem o monopólio do que seria decidido ali no Congresso Nacional. E a partir daí iniciou-se ali uma forte censura, uma repressão aos moldes do Estado Novo. E finalmente, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã, promulgada no ano de 1988, em 5 de outubro de 1988, e ela completou 33 anos no último 5 de outubro, né? Então, a Constituição inovadora, além do seu tempo. E eu trago aqui uma frase emblemática de um constitucionalista histórico, Ulisses Guimarães, que ele disse: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Né? As frases emblemáticas do saudoso Ulisses Guimarães. A Constituição brasileira de 1988, ela representa muito bem os avanços realizados pelo pós-positivismo, pois ela não mais se atém à letra fria do que está ali positivado, pois a Carta Magna ela não trata apenas de uma letra morta. Seus princípios, construídos através de uma Assembleia Nacional Constituinte, eles foram concebidos para garantir e assegurar o bem-estar social através do Estado Democrático de Direito, né? Um marco na história brasileira, né? A nossa Carta Magna ela reúne diversos direitos imprescindíveis, em parte baseado naquilo que preconiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A Constituição de 88 estabeleceu pela primeira vez a saúde como direito de todos e dever do Estado. Não basta apenas dizer que a saúde é um direito, ela tem que existir de fato. E a partir daí foi concebido o maior sistema único de saúde do mundo, que é o SUS, né? O Brasil é o único país com uma população acima de 200 milhões de habitantes que possui um sistema único de saúde de graça, um acesso a todas as pessoas, né? Então o Estado ele primou principalmente pela igualdade, né? Em seu artigo 7º, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei e sem distinção têm direito à igual proteção da lei. A Constituição de 88 ela traz uma série de direitos, né, para as pessoas, direitos sociais principalmente, em seu artigo 6º. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência. E não basta só apenas dizer que as pessoas têm direito à alimentação. É preciso que saia do papel e passe para ser aquilo de fato, né? Em relação à alimentação, o Estado brasileiro tem que oferecer mecanismos para amparar as pessoas para que elas se alimentem bem. E quais mecanismos são esses? A gente vê aí programas sociais, como o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial, né? O Vale Gás, que é patrocinado pelo governo do estado do Ceará, né? O trabalho, que é um fator primordial para a evolução da humanidade, que também deve ser capitaneado, principalmente pelo Estado, oferecendo, né, mecanismos para que a gente possa conquistar e conseguir um trabalho de qualidade, moradia, transporte, lazer, a segurança em si, né? A previdência social. Agora, existe um fato que é inegável: a Constituição de 88, como Ulisses Guimarães bem disse, ela não é perfeita, justamente por existir ali mecanismos que ainda não foram estabelecidos, né? A gente tem direito, todos têm o direito ao saneamento básico, né? Mas, infelizmente, no Brasil, pouco mais
de 50% da população brasileira não tem saneamento básico de qualidade, não tem, existe uma parcela considerável, se não me engano, um estudo do Trata Brasil ofereceu dizendo que 30 milhões de brasileiros não possuem encanamento de água, não tem água tratada em suas casas. Então, existe vários avanços, mas também existem coisas que ainda não foram efetivamente aplicadas. Porém, a nossa Constituição de 88, ela é fundamental, é primordial e é a mais inovadora, talvez, de todas as cartas magnas que já passaram pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado.